Então, boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos prontos aí para a nossa terceira aula do nosso terceiro encontro aí dos Mestres de Jesus. Na semana passada a gente fez alguns comparativos aí entre histórias que aparecem no Talmud e histórias que aparecem no Novo Testamento. Só para relembrar um pouco, existe aquela ideia de que o Hillel, que é um sábio anterior a Jesus, ele fala pro romano que queria se converter, que a regra geral da Torá, a Torá inteira é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Essa é toda a Torá. O resto é comentário, vai e estuda. Enquanto em Mateus aparece uma frase em Jesus dizendo que tudo que vocês querem que seja feito para você, faça você também aos outros, e essa é toda a Torá e os profetas. E a gente vê aí esse paralelo entre as duas. A gente também viu a história que o Talmud conta do rabino Hanina ben Dossa, que quando rezava, nada abalava ele, e aí até um dia um escorpião pica ele, ou uma cobra, segundo a história, e depois o escorpião morre e tudo mais, e aí tem uma fala de Jesus que vai dizer que as pessoas de muita fé podem manusear serpentes, podem pisar escorpiões, e nada vai fazer mal para eles. Também existe a história do Talmud, em que os alunos do Rabi Akiva perguntam qual é a maior das mitzvot, e ele responde citando o livro de Vaikra, o livro de Levítico, dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo, e Jesus usa o texto do Shema Israel: ama o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fala que essas são as duas grandes mitzvot da Torá. Então a gente viu aí que tinha várias semelhanças, tanto entre o texto do Novo Testamento quanto com o texto do Talmud, vários ensinamentos aí que são comuns às duas tradições do mesmo período. A gente viu também uma coisa que é muito importante, que você tem escolas rabínicas diferentes, sobretudo as mais famosas aí, que são Hillel e Shammai. Hillel mais flexível e Shammai mais rigoroso no cumprimento da lei, e que no Novo Testamento a gente percebe que às vezes Jesus é mais flexível em algumas posições e se assemelha a Hillel, em outras posições ele é mais rigoroso e se assemelha a Shammai, o que mostra que ele é realmente um cara que nesse século I está tendo contato com várias outras escolas e desenvolvendo também aquele seu próprio judaísmo, como todo fariseu fazia. E isso coloca Jesus aí mais antenado entre as escolas que a gente tem, mais antenado com os fariseus, como a gente demonstrou. Por mais que possa parecer estranho, já que o texto do Novo Testamento muitas vezes não é amigável com relação aos fariseus, mas o que realmente transparece é que Jesus, então, é um fariseu, tanto quanto aqueles que vêm conversar com ele e tudo mais. Na aula de hoje, a gente vai seguir na mesma sequência de histórias e ensinamentos e tudo mais que tem em comum entre Talmud e Jesus, e vamos construindo essa figura e tentar entender essa figura de Jesus desde o ponto de vista, então, do judaísmo, como uma figura que estudou com esses mestres, que foi mestre enquanto outros também eram, né? E que continuou tendo mestres judeus depois que Jesus já não estava mais presente na história. Entender ele dentro desse contexto.
Muitas vezes a gente vê ele destacado quando a gente lê só o Novo Testamento e não tem esse outro cenário do que está acontecendo, dá a impressão que ele é um cara único e as pessoas às vezes falam, Jesus foi um revolucionário da sua época. Mas quando você coloca ele em contexto junto com os outros rabinos, ele não é um revolucionário. Ele não revolucionou o pensamento, ele pensa exatamente igual os outros rabinos do mesmo período. Por quê? Porque ele é fruto do seu tempo, né? Então, do ponto de vista judaico, esse é um dos motivos pelos quais Jesus não é entendido como o Messias, por exemplo, porque ele não tem muita coisa diferente de outros rabinos do seu período. Aqui eu falo essa frase, não é nenhum julgamento de valores nem nada. É simplesmente apresentando qual que é o ponto de vista do judaísmo, quando o judaísmo não entende Jesus como Messias, tem várias questões e algumas delas podem ser explicadas por essas questões históricas aí que a gente está vendo. Bom, vamos então direto ao assunto e mostrar aí então a vida de alguns sábios fariseus e rabinos do Talmud e também alguns ensinamentos deles e vamos ver aí o que tem em comum com o Novo Testamento. Até aqui, alguma pergunta, alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, vamos seguindo. O primeiro deles, e para essa aula eu me apoiei basicamente em um tratado da Mishnah, aquele o primeiro corpo textual que vai dar origem ao Talmud, que é o tratado de Avot, que é muito conhecido como Pirkei Avot. A estrutura do Pirkei Avot é gerações de rabinos que se destacaram nesse período do início do Talmud. E em cada geração se destaca alguns sábios e o que eles costumavam ensinar. Então eu me apoiei basicamente no livro de Pirkei Avot agora, nesse tratado de Pirkei Avot, da Mishnah, e eu trouxe também alguns contextos, né? Muitas vezes a gente não conhece detalhes das vidas dos rabinos, mas a gente tem alguns highlights aí das vidas desses rabinos e quem foram. Então, o primeiro que eu trago aqui é o Antígono de Sorro. Antígono, como o próprio nome mostra, né? Esse nome não é um nome assim tão judaico originalmente, é um nome bem grego. Não dá para saber se assim ele era uma pessoa que tinha se convertido ao judaísmo ou se ele, como outros judeus da época, tinha um nome helenístico, que existiu também esse fenômeno no mesmo período por causa da helenização, né? Assim como no Brasil, você vai ter judeus com nome bem brasileiro e que o nome hebraico dele, o nome religioso dele é outro completamente diferente. Também existia esse fenômeno aqui na época da helenização, esses nomes mais gregos. Muito bem. O Antígono de Sorro, ele é considerado como o primeiro sábio dos tempos da Mishnah. Ele é do século 3 antes da Era Comum. 3 séculos antes de Jesus, né? Ou seja, se Jesus estivesse hoje, é como se a gente estivesse falando de alguém de 1721. É ainda antes da Revolução Francesa, para a gente colocar aqui em perspectiva, né? É alguém assim, é como se a gente estivesse lendo, sei lá, talvez Não, ele é do século XVII. Mas, enfim. Pode ser. O Spinoza, como se a gente tivesse se apoiando, falando hoje. Então, ele em relação a Jesus é como se fosse o Spinoza em relação a gente, 300 anos atrás, alguma coisa assim. O Spinoza é mais de 300 anos, mas faz sentido. Ele era discípulo de Shimon HaTzadik, que foi da última geração da Grande Assembleia.
Essa grande assembleia, que a gente conhece em hebraico como Knesset Agdolah, ela aparece no livro de Esdras e de Neemias, Ezra e Nehemia, na Bíblia hebraica, e era basicamente o órgão, no período do Segundo Templo, o órgão legislativo do judaísmo. Então, aqueles sábios escribas que voltaram da Babilônia, então continuam esse processo dentro dessa chamada Grande Assembleia. Então, era realmente um órgão legislativo, não como a gente conhece hoje, mas eles que cuidavam dos assuntos religiosos. E aí, com o passar do tempo, já não eram mais só escribas, aí também foram entrando os fariseus e assim por diante. Então, Shimon HaTzadik é sábio da última grande geração, e depois dessa geração aí aparecem os sábios o período dos pares que eu tinha falado, sempre duas escolas, uma mais rigorosa, uma mais flexível, que a sétima geração dessas escolas vai ser o Hillel e Shammai, que a gente falou antes. Pois bem, a gente está falando aqui de alguém que é antigo aí na Mishnah. O Pirkei Avot diz que ele costumava dizer: não sejam como os servos que servem ao seu amo esperando por recompensas, mas sim como quem o serve sem esperar nada em troca. Esse tipo de figura de linguagem a gente chama de mashal no período rabínico, que é uma parábola, certo? Eu estou fazendo um paralelo aqui com algo conhecido. Então, quando eu falo do o amo é Deus e o servo somos nós. Você não deve servir a Deus esperando recompensa. Você serve sem esperar nada em troca. Essa é uma máxima muito presente no Pirkei Avot e no período rabínico em geral. E a gente vê que Jesus tem um ensinamento parecido que aparece em Lucas. Ele fala: emprestai sem nada esperar, e grande será a sua recompensa. Né? Você faz algo sem esperar nada em troca, e de toda forma virá algo bom em troca. Então, você não pratica as mitzvot, segundo o Pirkei Avot, esperando uma boa paga, mas você sabe que de toda forma vai vir algo bom para você em algum momento, seja nessa vida ou em outra vida. Mas a ideia é, você não faz isso porque você quer uma coisa em troca. Você faz isso porque é bom fazer. Você faz o bem porque é bom fazer o bem. Você faz a justiça porque é o justo e é o certo a ser feito. E não porque você está esperando alguma recompensa. Outro sábio que aparece no Pirkei Avot é o Yoshua ben Perachia, ou Yoshua ben Prachia, tem duas formas de ler aí. E ele dizia lá no Pirkei Avot, bom, primeiro a contextualização, né? Século II antes da Era Comum, ele já é da época dos pares, e o opositor dele era o Nitai de Arbela. Então, você tem aí sempre esses... já é dessa época em que você tem duas escolas. Essa época é a época que teve aquela guerra civil que eu falei por alto na primeira aula, que houve momentos de grande tensão entre saduceus e fariseus, chegando até mesmo a ter perseguições dos saduceus contra os fariseus, resultando em crucificações de 800 fariseus, segundo relatos da época e historiadores da época, o que é realmente algo muito grande. E eles são desse período mesmo, né? A máxima dele, que aparece no Pirkei Avot, é: arranje um mestre, adquira um amigo e julgue a todos com indulgência. Julgue a todos a partir de um lado positivo. Kaf zechut, que fala em hebraico, ou seja, com uma boa dose de compreensão da pessoa. Não é que você releva tudo
mas você tem que não aplicar a letra fria da lei. Se você for aplicar a letra fria da lei, a gente sabe, a Torá manda apedrejar, a Torá manda matar, a Torá manda fazer um monte de coisas, e esses rabinos estão falando, não dá para viver assim. Se você for viver assim, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar nem a gente. Então, é necessário que a gente tenha essa indulgência ao julgar os outros. E também tem um outro lado que é um lado mais espiritual, né? A ideia de que você não é tão superior assim, né? Não tem uma envergadura moral tão grande assim para julgar todo mundo e estar acima de todos. É, você é também alguém que tem suas falhas, seus erros e assim por diante. Então, você deve levar isso em consideração. Se fosse o caso de que todo ser humano é perfeito, aí tem aquele cara que faz a coisa errada, aí ok, mas na verdade todo mundo é imperfeito, então você tem que levar isso em consideração também na hora de julgar alguém. No Novo Testamento aparece a famosa frase: não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados com o mesmo juízo com que julgarem e serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros. Né? Isso tem muito a ver com a liturgia do Yom Kippur, por exemplo, ou com alguns ensinamentos racídicos sobre a liturgia de Yom Kippur, que vai dizer o seguinte: quando você julga alguém, procura fazer isso da melhor forma possível. Então, o judaísmo não vai falar não julguem para que não sejam julgados. Ele vai dizer, quando você julgar alguém, julgue da melhor forma possível. Porque assim também o juiz que está no céu vai te julgar da forma mais favorável possível. Ele vai levar em consideração que você é uma pessoa que olha para as pessoas também com chesed, também com bondade, e não só com o olhar de vou fazer a justiça. Então, assim também tem esse equilíbrio. E na liturgia do Yom Kippur e de todas as festas aí de Rosh Hashanah, Yom Kippur e até Hoshana Rabbah, a gente se refere muito a Deus como Avinu Malkeinu, né? Malkeinu, nosso rei, ou seja, aquele que julga com justiça. Mas Avino, nosso pai, é aquele que julga também com amor, é aquele que... Então, existem as duas medidas, e a gente apela para essas duas medidas o tempo todo no Yom Kippur, o tempo todo na liturgia judaica, nessa relação com, com o Criador. Então, o contexto em Mateus não é exatamente o mesmo, mas a gente consegue entender de onde está vindo esse ensinamento, essa ideia de que Deus te julga da mesma forma que você julga os outros. Se você então acha que você está acima do bem e do mal, então vai ser exigido de você num julgamento um comportamento acima do bem e do mal. Então, ai de você se você não tiver um comportamento tão valoroso assim. Essa é a ideia que está por trás desses ensinamentos. Até aqui, alguma dúvida, alguma observação? Theo, então, Oi. isso tudo, dentro do contexto, são os saduceus que eram sacerdotes e eles então julgavam, certo? Então, isso Isso. tudo era um estudo dos fariseus. Será que é isso? É, bom, o que acontece é que nesse mesmo período existe também uma segunda instância ali de jurídica, vamos dizer assim, que é o Sinédrio, né, o Sanhedrin, que é composto majoritariamente por fariseus nesse período. Aí depois vai ter um período que eles vão fazer um arranjo e vai ter fariseus e saduceus sentando junto Ah, tá. no Sanhedrin quando isso é unificado. Mas existe um período mesmo em que é separado. E a gente vê isso no Novo Testamento e a gente vai ver daqui a pouco uma história que deixa muito claro que existe essa tensão.
long story short, assim, se você quisesse condenar alguém à morte, leva lá para Jerusalém, para o templo, que certamente os Koanim, que não interpretam a Torá, vão aplicar a letra fria da lei. Mas se você levar para um fariseu, ele provavelmente vai fazer todo um mise-en-scène ali para interpretar a Torá e vai sair com uma penalidade menor ou nenhuma condenação no final das contas. Então tem esse contexto mesmo e essa tensão de como os fariseus e os saduceus interpretavam e aplicavam a lei. Então esses 800 fariseus que morreram crucificados seria nesse tempo de separação. Nessa época, isso, nessa época da separação. Ainda não tem o Sanedrim, depois é que vai ter o Sanedrim só de fariseus, e depois, no século I, aí você já tem uma unificação ali, né? Uma unificação do sistema de julgamento, né? Mas, no decorrer do século I. Oi, diga, Flávia. Eu acho que a Mônica levantou a mãozinha antes de mim, né, Mônica? Verdade. Mônica. Vou deixar. Obrigada, Flávia. Tudo bem, Théo? Tudo bem. Você falou do Avino, né? Então, e também lembrando do que você tinha falado nas outras aulas, que não tinha nada de muito inovador nos preceitos, nas falas de Jesus, né? Tudo bem, eu acho que é ok mesmo. Então, era normal, era usual naquela época os judeus se referirem a Deus como nosso Pai, então? Sim. Isso está presente... Oi, desculpa. Está presente na Mishnah, está presente no Talmud, na liturgia judaica, e depois isso desaparece um pouco no decorrer da Idade Média e depois é resgatado pelo Rav Kook na época aí do final do século XIX, começo do século XX, com a grande oração que ele escreve, a oração pelo Estado de Israel. Ela começa Avinu Shebashamayim, que é literalmente Pai Nosso que estás no céu. Literalmente, né? Nosso Pai que habita o alto dos céus. Quer dizer, exatamente a mesma linguagem que era utilizada ali. Essa ideia de fazer a vontade do vosso Pai que está no céu, esse é o tipo de linguagem que aparece no Novo Testamento, mas aparece no Talmud também e aparece na Mishnah. Tá, e Jesus provavelmente falava aramaico, né? Que é o que normalmente se diz. Como que seria o Avino em aramaico? Avuron é o pai deles. Então, meu aramaico não é tão bom assim, não. Não, mas você pode responder na semana que vem, se você quiser dar uma olhadinha. Eu sei que Abu vai ser o meu pai, Avuron, o pai deles, então provavelmente o Avuron, o pai de vocês, deve ser alguma coisa como Avoni, Aboni, provavelmente, alguma coisa nesse tá bom. Nesse sentido. Tá bom. Mas preciso verificar mesmo. Meu tá aramaico não é tão... puder... como eu digo, é o seguinte, você consegue ler aramaico e entender, mas não necessariamente você está... Por causa disso, você está apto a escrever um texto todo em aramaico, né? São dois caminhos não necessariamente iguais. Como tem pessoas em português que conseguem ler um texto em italiano ou em espanhol, mas não necessariamente falam essas línguas. Conseguem entender, mas não conseguem escrever nessas línguas, né? Tá bom. Obrigada, Théo. Nada. Diga, Flávia. Théo, de novo eu queria fazer uma pergunta sobre o estado de espírito da época, né? Pelas coisas que eu li, e aí eu estou puxando pelo seu lado historiador, quando você fala assim que Jesus não estaria trazendo nada tão inovador, né? Tem outras pessoas que falam isso também, que é por isso que ele não destoou tanto
ou não fez tanto sucesso dentro da comunidade judaica, porque ele era mais um de muitos que falavam coisas parecidas. Aí, então, além das coisas que ele falou, que é esse caminho que você está fazendo, comparando com os ensinamentos que ele recebeu, que, portanto, ele falou com base nos ensinamentos que ele recebeu, tinham as coisas que ele fez. E aí, alguns historiadores diziam que naquela época também, essa coisa dos milagres, né? Os cristãos perguntam, bom, se Jesus fez milagres, isso já não seria a prova de que ele era, então, especial e diferente dos outros? E aí contam que naquela época, naquela situação mística também, de muito... de um sentimento de fim do mundo, a coisa do apocalipse e tal, a coisa do andar sobre as águas, ou fazer até alguns, eu não quero ser desrespeitosa, chamar de truques, mas alguns escrevem assim, que algumas pessoas, para captar o público, faziam algumas performances também, algumas coisas maravilhosas e chamavam pessoas e falavam coisas também importantes e tal. Não estou querendo fazer nenhum juízo de valor nisso, mas que isso é uma coisa. E a segunda coisa é que, em relação à crucificação e ao sinédrio, historicamente, e também dentro, né, da religião cristã, a gente aprende que aquele tribunal não tinha o poder de aplicar aquela pena, que, na verdade, o Jesus ele foi punido pelos romanos, ele precisou ser, quer dizer, ele foi denunciado, né, e ele sofreu uma punição política, porque se ele se dizia Messias e se dizia o Henri Cristo, né, o rei dos judeus, ele, na verdade, estaria indo contra Roma, e era Roma que deveria puni-lo, e de fato, Pôncio Pilatos está lá, ele aparece. Então, se eu pudesse falar isso também, porque assim, me parece que a crucificação não era um ato do sinédrio, era uma coisa que precisava da intervenção de Roma. Exato. O que é algo um pouco nebuloso essa área, porque o que acontece você tem uma província que é judaica, que tem suas próprias leis, mas ao mesmo tempo ela está sendo governada pelos romanos, então existem leis romanas, existe cobrança de impostos romanas e assim por diante. O que acontece a lei judaica previa penas de morte, só que a gente está num período justamente que todo o Sinédrio, o Sanhedrin, como eu tinha falado antes, ele, apesar de ter um equilíbrio ali de forças, mais ou menos, entre saduceus e fariseus, a boa parte do período de atuação do Sanhedrin, ele teve uma hegemonia farisaica, que tendia a nunca condenar ninguém. Essa é a tendência a nunca condenar ninguém à morte. É claro, tinha condenações, mas não necessariamente penas de morte. Então, quando os saduceus, ou mesmo fariseus, queriam condenar alguém à morte por algum ilícito, eles tentavam localizar alguma coisa que fosse ilegal perante a lei de Roma, para que Roma pudesse aplicar dessa forma. Então, realmente existe aí, eu acho que existe, no caso específico de Jesus, uma tensão em que, do lado, do ponto de vista dos saduceus, existe mais um fariseu que tem mensagens que falam contra nós, então atentam contra o nosso status, né? É cheio de mensagens de Jesus contra o templo e como os sacerdotes são corruptos. Fala de casa de corrupção, chama de casa de escorpiões e cobras. Ele está chamando os sacerdotes de escorpiões e cobras. Então você tem esse lado, os saduceus olhando e falando, esse cara, ele é persona não grata para mim, mas eu não tenho o que fazer contra ele. Porém, se existem pessoas dizendo que ele é Messias, e Messias, no nosso ponto de vista, é
um rei ungido, e se quem governa é Roma, então é quase uma insurgência, né? É uma insurreição. E aí, então, você denuncia para o Pilatos como crime de insurreição. E aí o Pilatos vai fazer essa mediação do julgamento e tudo mais, e no final das contas. Mas os saduceus têm uma atuação muito forte naquela cena em que Jesus é levado diante do sacerdote Caifás e tudo mais. Essa atuação toda é muito possível que tenha acontecido, né? É como se fosse uma primeira instância antes desses saduceus levarem o caso para Roma. Então, o que você tem é isso mesmo, é todo um processo judaico com uma execução da pena por parte de Roma, né? Então, esse Sanhedrin ou os sacerdotes conseguem condenar a pessoa, mas quem aplica a pena é Roma. Essa é a... e a primeira parte que você tinha falado é uma desde o período ali dos profetas como Elias, Eliseu e outros, você tem essa figura mística do fazedor de milagres, do milagreiro. Às vezes a gente usa a palavra milagreiro em português, parece uma coisa meio pejorativa, não é. É uma figura que faz coisas, como hoje tem a benzedeira, não sei o quê, tem o pastor que faz não sei o quê, e as pessoas, nossa, ele curou não sei o quê, e assim por diante. Essas figuras existem, e às vezes a gente não tem explicação sobre elas, e às vezes tem explicações, né? Mas sempre vai ter o padre Quevedo para dizer, isso é mentira e eu posso provar. Mas sempre também vão ter esses milagreiros. O fato é que na Mishnah também e no Talmud aparecem rabinos que as pessoas falam que são milagreiros. O próprio Hanina ben Dossa, ele aparece em outro contexto, que o filho do Rabban Gamliel está doente, e o Rabban Gamliel não gosta desse tipo de magia, né? De coisa assim. Só que o filho dele está quase morrendo. E os alunos dele trazem o Hanina ben Dossa, salvo engano é o Hanina ben Dossa, e o Hanina ben Dossa fala assim, olha, quando eu rezo, se a reza vai bem, assim, ela flui, eu sei que vai dar certo. Se eu não consigo fluir na reza, não vai dar certo. E aí ele reza pela recuperação do filho do Rabban Gamliel, e quando os alunos sobem lá para ver ele no quarto, o menino está todo recuperado, bem, ele estava à beira da morte e agora ele está. Então, essas histórias todas assim existem no período. O que exatamente é isso, a gente não sabe. Mas faz sentido quando a figura de Jesus é deslocada desse contexto, então ela é vista como uma figura única, então os ensinamentos são inéditos, então essa figura é uma figura mais especial, então seus milagres são prova por si mesmo. Então é normal que um cristão vai olhar isso e fala, mas aí é que está a diferença de Jesus. Só que daí quando a gente olha do ponto de vista do judaísmo, a gente vai ver também temos rabinos que na época eram entendidos como grandes milagreiros e assim por diante, que faziam maravilhas com o poder de Deus. Tem o Rabi Meir, chamado Baal Hanes, e até hoje, isso é coisa que as pessoas não sabem, né? Mas tem meia dúzia de rabino exorcista e de rabino eu tenho prova dele, eu tenho provas. Tem uma meia dúzia de rabino exorcista aqui em Israel ainda hoje, tem rabino que faz milagres e tudo mais em nome do Baal Hanés. Eles invocam em nome do Baal Hanés. É a mesma coisa em nome de Jesus dentro de um outro contexto, né? E as pessoas dizem, não, aconteceu comigo um milagre, aconteceu comigo, né, como se diz no mundo evangélico, e dão o testemunho de que houve o milagre mesmo. Acontece. Essas são as coisas que estão acima do nosso... Mas no período era muito comum mesmo essas histórias de rabinos também que faziam milagres e maravilhas. Bom,
Vamos continuando. A gente tem aqui também outro Yoshua agora. Você vê que esse nome também é comum nesse período, né? Yehoshua é Josué, mas no próprio Tanar ainda, ou seja, nos Ketuvim, na Bíblia hebraica, agora me falha a referência, mas o Yoshua bin Nun, ou Yehoshua bin Nun, do período ali, o sucessor de Moisés, lá na frente ele é lembrado como, e aparece no texto hebraico, Yeshua, não Yehoshua, aparece Yeshua bin Nun no texto hebraico. E a gente sabe que muitos textos desses eram transmitidos oralmente, então na hora de escrever pode acontecer algum erro. Também existe o fato de que Yehoshua é um nome teofórico. Nome teofórico é o que tem algum nome divino dentro do próprio nome. Então, Yeho é Yud, Rei, Vav. Então, existem períodos na história judaica que você tenta não colocar essas três letras juntas na hora que você escreve. Você pronuncia, mas você não escreve. Acontece, por exemplo, com o profeta Yeshayahu. É Yeshayahu, esse Yahu é o nome de Deus, e existem pessoas que vão escrever já na Idade Antiga Yeshaya, mas não escrevem Yeshayahu. Você fala Yeshayahu, mas escreve Yeshaya. Daí é que o nome vira Isaías, e não Isaial, em português. Porque os gregos foram transliterar direto de Yeshaya. E a mesma coisa com Irmiyahu, que vira Irmia, aí vira Jeremias, e assim por diante. Né? Eliyahu, que vira Elia, e vira Elias. Então, é normal que um nome como Yehoshua, em certo período histórico, ali na época do livro de Reis e tudo mais, ou das crônicas, vai aparecer como Yeshua, sem o rei e o vav. O que mostra que esse nome, que era o nome ali de Jesus, é um nome que é também comum na época. Né? Você tem os rabinos Yehoshua, Yehoshua e Yeshua, pode ter. Né? Então, é um nome que existe no período, não dá para dizer que não existe. É muito comum que dentro do judaísmo a gente se refira como Yeshu, né? E não Yeshua, porque tem um problema que a palavra Yeshua é Salvador. E aí os judeus não querem falar Yeshua, porque senão você está chamando um cara de Salvador. Aí você chama de Yeshu para não dizer Yeshua. Mas, historicamente, a gente sabe que existiam muitas pessoas com esse nome na Judéia do século I. Então, é muito provável que esse seja mesmo o nome dele, Yeshua. Muito bem, a gente tem agora Yehoshua ben Karha, que ele é do século II. Então ele já não é contemporâneo de Jesus, né? Ele é posterior a Jesus. Ele é contemporâneo do Shimon ben Gamliel II. É um problema esse Shimon ben Gamliel e Gamliel ben Shimon. São gerações e gerações assim. Gamliel ben Shimon, Shimon ben Gamliel, Gamliel ben Shimon, Shimon ben Gamliel. Eles eram sefaradim, pelo visto, né, Morá? Fica dando o nome do avô, e aí fica todo mundo com o mesmo nome. Então, ele dizia o seguinte: aquele que estuda a Torá, mas não reflete seus estudos, pode ser comparado com alguém que semeia um campo e não colhe a safra. Aquele que se recusa a fazer caridade, ou a fazer tzedakah, a fazer a justiça social, é como um idólatra. É como uma pessoa que é desprezível. O idólatra é sempre um ser desprezível na literatura rabínica desse período. Ou seja, ele estuda a Torá, mas ele não coloca em prática. Né? Aquele estudo todo não se reflete em ações no dia a dia. Essa pessoa é como alguém que semeia um campo inteiro, tem todo um trabalho, mas na hora de colher, também não vou colher, não. Então, para que você teve todo esse trabalho de semear o campo, de tratar do campo? Para que todo esse trabalho de estudar a Torá, se é para não colocar em prática e ela não se refletir no seu dia a dia como sistema de valores que você estudou? Né? Muito bem. E no Novo Testamento, em Mateus, a gente vê Jesus dizendo:
busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? Ou seja, aqui esse versículo está ligado mais com a parte final da frase do Yoshua ben Karha. Aquele que se recusa a fazer a justiça é como um idólatra. E Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então tudo mais lhe será acrescentado. Então, nunca se recuse a fazer justiça, a buscar a justiça, porque buscar a justiça e praticar a justiça é praticar, é refletir Deus no mundo, né? É trazer Deus para perto do mundo, e por isso todos os bens serão acrescentados. Então não é exatamente o mesmo ensinamento, mas é derivado um do outro. Agora a gente tem o Rabban Yohanan ben Zakkai. Essa é uma figura muito bacana. Ele é basicamente o cara que idealizou a escola de Yavne. No momento em que os romanos estão cercando Jerusalém, ele decide ali negociar com os romanos a implementação de uma escola rabínica, porque ele sabia que se os romanos entrassem, tudo podia acabar. Então ele conseguiu negociar para implementar ali uma escolinha e tudo mais na cidade de Yavne, e dali surgiu o que a gente chama de toda a compilação da Mishnah e todo o Talmud, que a gente chama de Talmud de Jerusalém. O Talmud de Babilônia vai surgir só na Babilônia. Mas, enfim. Ele é contemporâneo mesmo, como eu disse, do cerco de Jerusalém e da destruição. Ele era contrário à guerra, ele achava que os fariseus ou os judeus não precisavam guerrear contra Roma, ele era mais diplomata nesse sentido. Isso reflete na forma que ele escolheu ir negociar com os romanos no momento que está tudo pronto para pegar fogo. Existiam, como eu falei na aula passada, fariseus que eram mais adeptos das armas, né? Os sicários e outros, o próprio Pedro, que tem uma espada e arranca a orelha de um soldado romano. Tem essa história no Novo Testamento. Então, essas figuras existem nesse período, mas também tem os fariseus pacifistas. E aí ele, em meio ali ao cerco, ele negociou a implementação dessa escola, e é graças a ele que a gente tem o Talmud sendo preservado. E no Pirkei Avot aparece uma frase dele que é: se você é erudito em Torá, você estudou Torá, entende Torá, não louve a si mesmo. Não faça disso aí eu sou o melhor, porque eu estudei Torá, porque eu sou bonzão, porque eu conheço tudo, porque isso, tá. Ele fala, não, se você conhece bastante, não acha que isso nossa, você fez, não, porque foi para isso que você foi criado. Tipo, esse foi o seu objetivo na vida. Existem aqueles que não estudaram, tá, mas talvez esse não fosse a missão dele ali. Então, se você conhece muito, colacavod, mas não é assim para se vangloriar tanto. E em Lucas você tem a questão dessa humildade, né? Então, a ideia que o Yohanan ben Zakkai está trazendo é essa. Você é erudito, não precisa ser arrogante. Você pode ser muito bem humilde sendo erudito. Essa é a sua função. E o Lucas traz essa frase na boca de Jesus: aquele que se exalta será humilhado, e quem é humilde será exaltado. Né? Não é a mesma frase, mas o ensinamento deriva claramente aí de um e de outro. Diga, Marlúcia. Olá, More. Esse personagem, Yohanan ben Zakkai, eu já ouvi histórias de pessoas o defendendo como um herói, mas também há outras interpretações de grupos que achavam que, na verdade, ele teria sido um traidor, porque parece que a saída dele de Jerusalém não foi lá das mais honrosas, né? Uhum. Parece que eu não sei até que ponto é lenda ou não,
mas parece que ele sai escondido e tal. E, inclusive, tem até grupos que não aceitam, né, a ascendência dele sobre a escola de Avni. Então, até que ponto isso é histórico e até que ponto isso é lenda? Qual que é a interpretação do papel dele hoje? A verdade é que a gente não sabe o quanto dessas coisas todas que se conta são história real ou existe alguma ficção por trás. A história que ele sai escondido, não é só que ele sai escondido. Os romanos, eles permitem a saída de um tipo de pessoas, né? As pessoas que vão enterrar as pessoas que morreram, né, vão enterrar seus mortos fora da cidade, porque é fora das muralhas que se enterrava na antiguidade. Então ele tem uma ideia, ele entra num caixão e os alunos vão levar ele para fora. Então não é só que ele sai escondido, ele sai como defunto, né? Chega lá fora, abrem o caixão e ele sai e procura o general para negociar. Então, dá para entender porque algumas pessoas vão achar herói e outras vão achar que isso daí não é exatamente honroso. Enquanto as pessoas estavam lá sofrendo e defendendo a cidade, ele deu um jeito de escapar. Mas, do ponto de vista do judaísmo rabínico, ele é herói, né? E aqueles que não vão aceitar justamente todas as decisões depois da escola de Yavne e, portanto, não vão aceitar o Talmud e tudo mais, como autoridade, vão dar origem aos caraítas. Mas esse cisma só vai acontecer por volta do século 7 e 8, o cisma oficial. Mas desde esse período já tem pessoas que falam, escuta, não é porque está escrito no Talmud que então é lei divina. Por exemplo, os caraítas se opunham ao fato de que os rabinos instituíram que a cada mitzvah, não a cada mitzvah, mas em muitas mitzvot, existe uma brachá específica que você reza antes. E o texto diz, bendito é Deus que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a fazer tal coisa. E os rabinos estipularam que essas rezas, essas frases, essas brachot, são ditas em alguns aspectos. Por exemplo, ao acender as velas de Shabat. Né? Então você diz literalmente, bendito é Deus que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a acender velas de Shabat. E você pode procurar a Bíblia inteira que não existe nenhum versículo escrito acendereis velas de Shabat, eu sou o Senhor teu Deus. Deus não mandou fazer isso. Quem estabeleceu que as velas deviam ser acesas eram os rabinos. Então, esses caraítas do período se opunham a isso, que os rabinos estavam se colocando no lugar de Deus. Porque se eles é que ordenaram, então como é que pode ser que você fala que é Deus que ordenou e santificou com esse mandamento de acender? Era uma questão mais ética. E você tem, então, essas tensões. Os rabinos têm uma explicação para isso, porque eles são descendentes da Grande Assembleia, a Grande Assembleia é descendente dos escribas, que é descendente dos profetas, e os profetas são descendentes dos juízes e de Josué, e, portanto, de Moisés, que falava direto com Deus. Então, se eu sei disso, eu tenho uma autoridade para... É tipo o dogma da infabilidade papal, né? O dogma da infabilidade papal não existia até os anos 30, quando o Papa decidiu eu sou infalível. E criou o dogma, e agora todo católico é obrigado a acreditar que tudo que um Papa fala é direto de Deus. Então, existe uma tensão. Com certeza tem um monte de católico que acha que isso daí não é bem assim. E tem um monte que fala, não, o Papa falou. Então, sempre vai existir essa tensão. Se isso vai acarretar em algum cisma mais tarde, a gente não sabe, mas pode acontecer. Outra pergunta? Sim. Tá no mudo? Desculpe. Essa ideia que você acabou de trazer sobre coisas que foram colocadas como tradição, mas que não estão na Torá, seria isso que Jesus chama de mandamentos de homem, e ele fala num tom de críticas? Isso. Ele fala, vocês se colocam no trono de Moisés,
Existe toda uma fala assim. Agora, esse tipo de fala também tem dentro do próprio Talmud. O próprio Talmud fala, esses hipócritas que legislam como se fossem o próprio Moisés. Também aparece esse tipo de coisa no Talmud. Então, a gente vê que não é tão preto no branco assim. Realmente, existem rabinos já nesse período que meio que se opõem a essa ideia de que o que está sendo legislado como se fosse vontade divina, na verdade é uma lei rabínica. Agora, também tem que lembrar que os rabinos faziam uma distinção entre o que era lei da Torá e lei rabínica, e que a lei da Torá ela é superior à lei rabínica. Por outro lado, tem algumas coisas que são lei rabínica, claramente, e eles falam, não, isso é da Torá, desde sempre. Então, também tem esse problema que ocorre. Mas, até hoje, às vezes a gente recebe, né, você tem estudantes em yeshivot e tudo mais, que discutem e falam, não, mas isso não é deoraita, isso não é da Torá, não está escrito na Torá. E os professores vão explicar, tá, mas deoraita da Torá não é tudo aquilo que está escrito na Torá. Tem coisas que aparecem só no Talmud, mas que são da Torá. E tem coisas que são tidas como rabínicas. Então, não tem muito... É uma discussão que não tem muito fim, mas ela como que se diz? É um consenso, né? Se chega ao consenso de que tais leis são rabínicas, tais leis são da própria Torá. Continuando então, aqui a gente tem o Rabban Shimon ben Gamliel, também vai entrar aí na história. Ele é do século I, bisneto de Hillel, filho do Rabban Gamliel, o primeiro. Esse é contemporâneo de Jesus e ele vai viver mais tempo ainda do que Jesus, mas então existe aí... Aliás, o Paulo, quando vai para o julgamento no Sinédrio, ele fala que ele é discípulo de Gamaliel, né? De Gamliel. Ele é o discípulo do Rabban Gamliel, ele diz. Que é mais ou menos nesse período. Ou ele teve aulas mesmo com ele, ou ele segue a escola de Rabban Gamliel. Querendo dizer, eu sou da turma de vocês. Sou fariseu igual vocês. O Shimon ben Gamliel é um dos líderes da revolta contra Roma, em 66, e depois, mais tarde, vai se tornar um pacifista. E tem a máxima dele, que eu acho genial, que ele diz, eu fui criado entre sábios e não encontrei nada melhor para o ser humano do que o silêncio. Não é a teoria o principal, mas sim a prática. E quem fala demais atrai o pecado. São tem várias camadas essa frase. Primeiro, ele é filho do Rabban Gamliel. Então a casa dele vivia cheio de gente erudita. E aí ele fala, eu não encontrei nada melhor do que o silêncio. Essas pessoas discutiam, conversavam e tudo mais. E ele, por si só, chegou à conclusão de que mais humildade, por favor. Porque toda vez que falavam, daqui a pouco tinha uma discussão que virava muito mais séria do que ela precisava ser. Ela fugia do Lechem Shamayim, ela já não era mais em nome dos céus, ela passava a ser uma discussão mais, uma tensão mais física em alguns casos, mas ou disputas assim de hegemonia, de poder e assim por diante. E ele fala, não, silêncio é uma coisa boa. Não precisa falar tudo que te vem na cabeça. Fica quietinho. É a melhor coisa. E ao mesmo tempo, ele vai dizer que não é a teoria, não é estudar a Torá o principal, mas é a prática. É quando a Torá se reflete nas suas ações. É semelhante ali ao ensinamento que a gente viu ali atrás, né? E quem fala demais atrai o pecado, porque a tendência é levar à arrogância e assim por diante. Em Mateus, aparece na boca de Jesus a seguinte frase: ai de vocês que parecem justos aos homens, mas que interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ou seja,
fala bonito, tá sempre junto com todo mundo que são sábios, todo mundo acha é o gênio, ele é o fantástico, ele é o grande rabino e tudo mais, mas na prática pessoal você encontra um monte de hipocrisia e inconsistências entre o que prega e o que faz, né? E essa é a definição de hipocrisia para a gente, né? Falar uma coisa e fazer outra. E esse é um mal que é da natureza humana, né? Para falar a verdade. É algo que você não tem data de quando isso começou e não terminou até hoje. Então, eu acho que essa não à toa está presente no Novo Testamento e está presente no Talmud e deve estar presente em tudo quanto é tradição milenar, essa questão da hipocrisia. Vamos lá. Rabi Professor, Akiva. Oi. Tudo isso aí, eu vejo aqui Jesus, de fato, como coadjuvante. Uhum. Quer dizer, essas frases aí, isso não é influência de Jesus, né? Aí é que tá. A gente pode... Quando a gente está falando de rabinos que são antecessores a Jesus, então, obviamente, eles nem conheceram Jesus. Então, a frase é deles. Agora, quando a gente fala de rabinos que são contemporâneos a Jesus ou que são posteriores, a gente não tem a mínima ideia. Pode ser que tenha alguma coisa que ele disse, que ele chegou à conclusão e que acabou se espalhando pelas pessoas e algum rabino mais tarde vai falar alguma coisa muito semelhante. Ou pode ser que ele aprendeu com outras pessoas que não está registrado e que esses rabinos contemporâneos ou posteriores também aprenderam dessas escolas. Porque como eram as escolas orais e você escolhia depois os discípulos, né, os apóstolos, os shilurim, você depois você era o mestre deles e depois você enviava eles para outros lugares para ensinar essas coisas. Então, quer dizer, meio que esses ensinamentos começam a ganhar esse contorno de ninguém sabe direito de onde veio. Embora na tradição judaica seja muito comum, e no Talmud isso é sempre muito claro, que toda vez que tem um ensinamento sendo transmitido por exemplo, o Rabi Ashi em nome de Rabi não sei o quê, 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 dizia que. Ou seja, ele falava, citava a cadeia ali de transmissão desse ensinamento, né? E isso não acontece no Novo Testamento. Isso não acontece no Novo Testamento, eu acho que por vários motivos. Primeiro, que esse texto, quando ele começa a ser escrito propriamente dito, no final do século I e começo do século II, já está muito claro para esse grupo que eles não querem fazer parte do judaísmo rabínico, né? No período de Jesus isso não está claro, mas quando essas histórias vão ser escritas e o texto vai ser formulado, aí essa consciência já existe para eles. Então é muito importante para eles colocar um texto em que, estou falando do Filho de Deus, como é que eu vou dizer que ele aprendeu isso com um cara que é um simples mortal? Então todos os ensinamentos aparecem do nada na boca de Jesus. Essa é uma característica do texto. Essa característica, por exemplo, destoa do tipo de característica que a gente tem no texto judaico. Eu não coloquei o primeiro verso da primeira Mishnah do Pirkei Avot, mas o Pirkei Avot abre assim: Moisés recebeu a Torá no Sinai, transmitiu para Yoshua, Yoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, os profetas aos homens da grande assembleia, e os homens da grande assembleia estabeleceram 3 grandes princípios. Façam discípulos, que são os princípios dos fariseus, né? Façam discípulos, coloquem uma cerca em torno da Torá, e sejam lenientes no seu julgamento. São os 3 princípios que eles estabelecem. Quer dizer, o Pirkei Avot ele abre citando toda uma cadeia aí de transmissão. E isso é muito comum no texto do Talmud como um todo. E é curioso que isso não aparece assim no Novo Testamento.
porque era importante também para esses autores que esses ensinamentos todos parecessem ter uma única fonte, que é o próprio Jesus. Outra coisa curiosa que acontece é que você tem rabinos, sobretudo quando você tem rabinos da região de Nazaré, que tem a mesma profissão que Jesus, que tem histórias na vida deles que são histórias exatamente como as de Jesus, e que tem frases que são como as de Jesus, e aí você olha para isso e fala assim, aqui tem alguma coisa. Pode ser que sejam pessoas que tinham mais ou menos a mesma vida? Pode ser. E pode ser também que o autor, lá depois, vai reunir também histórias que ele conhece, que não são exatamente ligadas a Jesus, e vai trazer isso do conhecimento popular dele e colocar tudo como sendo a mesma figura de Jesus. Então, eu posso pegar a história de um rabino fulano e falar, foi Jesus que disse isso, foi Jesus que era assim. Então, também fica complicado. E pode ser o oposto. Pode ser que os rabinos conheciam uma história assim, vale a pena contar. Ih, mas é Jesus. Fala que é um rabino outro aí. Pode ser isso também, a gente não vai saber. Enquanto historiador, a gente não vai conseguir recuperar esse tipo de dados. De modo que existe uma linha que a gente não consegue saber se é influência de um sobre o outro, do outro sobre um. Agora, quando a linha do tempo está muito bem colocada, um veio depois do outro, a gente sabe, então, de onde veio o ensinamento. Mas a ideia é mostrar como esses ensinamentos são muito mais amplos do que aquilo que o Novo Testamento acaba demonstrando, que é para um grupo específico que veio só dali, que aquilo não chegou de outra forma aos judeus, a não ser através de Jesus. Não é exatamente assim, porque esses ensinamentos chegaram de outras formas também. Podemos continuar? Muito bem. Rabi Akiva, esse é famosão. Rabi Akiva Ben Yosef, segundo a tradição, ele era analfabeto até os 40 anos de idade. Ele era pastor de ovelhas, não teve tempo de ser alfabetizado, tudo mais. Quando ele foi finalmente alfabetizado, ele começou os seus estudos, graças à sua esposa, que era filha de um homem muito rico, e ele fez inúmeros discípulos. Diz que ele chegou a ter 400 alunos e tudo mais, então é algo assim, ele é tido como... De longe, ele é a figura mais imponente, digamos assim, do Talmud. Reverenciada pelos rabinos que vieram depois, os contemporâneos, todo mundo achava que ele era uma sumidade, um cara que começou só a estudar aos 40 anos, ser alfabetizado aos 40 anos, né? Ele é considerado o maior sábio do tempo dele e aparece sempre em vários lugares, fala sobre a humildade dele, a modéstia dele, a bondade, a compaixão e assim por diante. E tem alguns ensinamentos. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu não trouxe nenhum ensinamento específico, porque é muita coisa de Rabi Akiva. Mas, como existe essa linha sempre da bondade, da compaixão, da humildade, da modéstia, que são temas que aparecem o tempo todo no Novo Testamento, né? Esse é o caminho do homem bom. O que é um homem bom? O homem bom é aquele que é humilde, que é modesto, que honra os outros e que é compassivo e assim por diante. Essa linha de pensamento do Novo Testamento, ela também é refletida no Talmud através do Rabi Akiva. Eu não coloquei muito nada específico dele, porque tem muita coisa. Rabi Hanania ben Teradion. Hanania é Ananias, que também é um nome que aparece no Novo Testamento. Hanina, Hanania, tem outras, Hanana também aparece, são nomes comuns aí da época. Esse é contemporâneo da revolta de Bar Kokhba, então ele é posterior a Jesus, né? Revolta de Bar Kokhba é de 135 da Era Comum, 100 anos depois da morte de Jesus. Então,
Não existe a menor possibilidade do Rabi Hanania ter nascido na época de Jesus. E é nessa época aqui, a gente tinha perguntado, vocês tinham perguntado antes, quando que foi proibido o estudo da Torá. Essa é uma nova proibição, não é a primeira, é a segunda proibição do imperador Adriano, que o estudo público da Torá foi penalizado com morte. Aquela outra proibição era a proibição de estudar a Torá em público. A ideia era evitar que eles se reunissem, que os judeus se reunissem, mas não tinha penalização de morte. Aqui, nesse período, é um período já mais avançado de Roma, com uma ideia já. A Bar Kokhba, a revolta de Bar Kokhba é a terceira guerra judaico-romana. Então, para se ter uma ideia, né? A Roma já estava pelas tampas com os judeus já nesse período. Então, a ideia aqui já não era deixe eles lá vivendo e tudo mais e a gente cobra impostos. Aqui já tem uma ideia muito mais violenta em relação aos judeus. Por isso, são penas de morte. Se descobrisse alguém fazendo circuncisão, era pena de morte. Estudou Torá, pena de morte. Tem um período em que é proibido a ordenação de novos rabinos. E aí tem toda uma história do Rabi Eliezer, talvez, que vai ordenar os seus alunos, e ele então acorda de madrugada, vai para o alto de um monte para fazer isso, porque ele sabe que se for visto, ele vai morrer, né? Então, é um período bem complicado. Segundo a tradição, então, Rabi Hanania foi sentenciado à morte por causa disso, porque ele estudava Torá em público, ou ensinava Torá em público, e segundo a história que aparece, tradição judaica, ele é martirizado, sendo queimado vivo, enrolado num pergaminho da Torá. Não sei até que ponto todos esses dados aí são tão assim acurados, mas é uma narrativa que deixa a gente de cabelo em pé, né? Tipo, os romanos, então. A gente sabe que o Rabi Akiva, sim, foi flagelado e depois queimado também numa fogueira. Mas, enfim, essa coisa de enrolar no rolo da Torá, a gente não sabe, mas essa é a história que se conta sobre ele. Ele é um mártir do tempo dele. E segundo porque a avó, ele costumava dizer: quando dois se sentam juntos e não há entre eles palavras de Torá, eis uma reunião de frívolos. Mas quando dois se sentam e há entre eles palavras de Torá, a Shekhinah paira sobre eles. Shekhinah é a forma, segundo a Kabbalah, é a forma feminina de Deus. A palavra Shekhinah se refere à presença divina. Ela já aparece bem antes do surgimento aí da Kabbalah, como escola de pensamento, mas eu acho que a Shekhinah é mais ou menos o que às vezes aparece no Novo Testamento como Espírito Santo. Não é exatamente a mesma coisa, porque tem um termo também em hebraico para Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que aparece no Talmud também. Mas, como no Novo Testamento não tem essa figura da presença divina, algo que se manifesta, eu acho que talvez o paralelo é mais ou menos por aí. De toda forma, o que ele está dizendo é: se duas pessoas estão se reunindo, estão reunidas, e estudam Torá e tudo mais, Deus está no meio deles. É isso que está dizendo a frase. E essa é uma frase que tem um paralelo conhecido em Mateus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Essa frase famosíssima aí. Ela é um paralelo total da frase do Rabi Hanania. A diferença aqui é que em Mateus, Mateus 18 já é um período mais místico de Jesus, pós-ressurreição, já é algo mais um Jesus mais Deus no Novo Testamento, e por isso ele fala em reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então ele virou um ser eterno
nessa lógica desse texto e na lógica teológica cristã, obviamente. Mas o texto claramente é um paralelo desse texto do Rabi Hanania. E não seria, poderia falar, mas o Rabi Hanania é de 135, ele é posterior à época de Jesus. Mas a gente sabe também que o Novo Testamento foi escrito a partir do ano 90. E você tem até o ano 190 coisa sendo escrita ainda do Novo Testamento. Então, é muito possível que coisas foram escritas e atribuídas a falas de Jesus, de sábios posteriores também. Então, isso também é todo um imbróglio que a gente não consegue separar muito bem o que veio antes e o que veio depois, porque não surgiram, não sobreviveram textos originais, ou exatamente quando cada coisa foi escrita. A única coisa que a gente tem para comparar é a Pshita, que é o Novo Testamento da Igreja Siríaca. A Igreja Siríaca, o Evangelho em aramaico siríaco, ele é diferente do Evangelho canônico. Ele é muito parecido, mas existem coisas que tem no Evangelho canônico que simplesmente não estão nesse texto aramaico, que é tido como o texto mais antigo do Novo Testamento. Então, a gente consegue saber que existem coisas que foram acrescentadas posteriormente também. Inclusive notas de tradução, né? No Novo Testamento é muito comum você ler coisas como e o levaram ao Gólgota, que em aramaico significa lugar da caveira. Quem escreve isso num texto? Isso claramente é um monge copista que quando ele escreve Gólgota, ele fala, ninguém vai saber o que é isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E ele escreve, ele mesmo insere no texto, e aí o texto vira canônico depois. Mas ele inseriu aquilo posteriormente, claramente, né? Já acontecia antes, na época dos escribas. A gente tem evidências na Torá, por exemplo. Quando Yaakov luta com o anjo, e o anjo fere ele na coxa, a história está sendo contada, normalmente, de repente fala assim, e é por isso que os filhos de Israel, até hoje, não comem dessa parte do boi ligado ao nervo da coxa. Que tipo isso é claramente uma inserção posterior do texto e que acabou virando canônico, né? Acontece. Até que se canoniza um texto, pode acontecer esse tipo de coisa. Que mais que a gente tem aqui? O Ben Dossa, de novo, que a gente falou na semana passada, colega e discípulo do Ben Zakkai, tá aí. Reputação de ser um fazedor de milagres, cura de doentes, ressurreição de mortos, aparece no Talmud que ele tinha o poder até de ressuscitar mortos. Lembrando, o Jesus é contado esse tipo de coisa também sobre ele, de ressuscitar mortos, que é também um dos problemas teológicos. A igreja vai falar que ele é o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou. Mas o texto diz o contrário, que ele, quando estava vivo ainda, antes de morrer, ele ressuscitou uma menina, ele ressuscita o Lázaro, já tem 2 aí na conta. E no Velho Testamento tem a história do Eliseu, que ressuscitou o menino também. Então, assim, teologicamente, isso não combina tanto, mas, enfim, essa é a teologia cristã a respeito da ressurreição de Jesus. Mas, enfim, quando o filho do Gamliel, contei essa história agora há pouco, tá aí, eu não lembrava que estava aqui. Ben Dossa foi chamado para rezar por ele, e quando ele falou, ele disse, vocês podem ir embora porque a febre já passou. E as pessoas perguntavam, você é profeta? Ele falava, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas através da minha fé eu sou atendido. Essa frase é muito famosa, né? Eu não sou profeta nem filho de profeta, isso aparece também no Novo Testamento. Mas ele continua dizendo, quando a oração flui em meus lábios, eu sei que o doente será curado. Quando não, eu sei que é uma doença fatal. E a febre já o deixou. Os discípulos anotaram a hora, não sei que relógio que eles tinham, mas enfim, eles anotaram, era um pouco depois do pôr do sol, sei lá. Algum tempo depois, quando Gamliel, o pai do menino, ouviu essa história, fala, vocês não diminuíram nem aumentaram essa história.
Foi assim mesmo que aconteceu. A hora que a febre baixou do meu filho e ele me pediu um copo d'água, um pouco de água, foi nesse momento que vocês falaram. Ou seja, esses discípulos estão lá no saguão, estão lá na sala, e o Gamliel estava lá com o pai. E quando o Mendonça está lá embaixo e fala, a febre já passou, os discípulos falaram, passou agora? Vou anotar aqui. E quando falaram com o Gamliel falou, foi essa hora mesmo. Foi essa hora que aconteceu. Então, até o Gamliel, que era meio contrário a essas coisas, falou, o balanês aí é forte. O Mendonça, ele é realmente forte no que ele diz. E aí tem esse paralelo com a história do Jairo e da menina que as pessoas dizem que chama Talita, mas isso é um problema. Talita significa menina. Jesus fala para a menina que a menina morreu e Jesus fala, as pessoas já estão chorando e ele fala, ela não está morta, ela só está dormindo. As pessoas riem dele, ele pega a mão dela e diz, levanta, menina, que em aramaico é Talita Kumi. Então levanta, menina, mas não é que o nome dela é Talita. E então ela dá uma respirada funda, o espírito dela volta e ela se levanta. E Jesus, então, pede a todos que deem a ela algo para comer. E esse é um detalhe da história, né? Quando ela levanta, Jesus fala, dê a ela algo de comer. Enquanto na história do Gamliel, o filho acorda e fala, me dá um pouco d'água. É um detalhe da história, mas é um detalhe bem interessante, que essas figuras aí estão quase mortas, ou estão mortas, né? Então estão há muito tempo sem comer, há muito tempo sem beber, é a primeira coisa que você precisa fornecer para essa pessoa. Então é um paralelo também à história. Rabi Hanina ben Dossa ainda, tem mais histórias dele. Ele costumava dizer, todo aquele cujas boas obras excedam sua sabedoria subsiste. Mas todo aquele cuja sabedoria excede suas boas obras, os seus exemplos, sua sabedoria não subsiste. Mesma ideia lá do, você estudou muito a Torá, mas não coloca em prática. Essa tônica aparece o tempo todo no Talmud, aparece o tempo todo no Novo Testamento. Existe lá o Tiago que fala que a fé não necessita de obras, a fé não necessita das mitzvot. E tem o Paulo que vai falar assim, a fé sem obras é fé morta. Quer dizer, é contraditório, né? A fé precisa das mitzvot para que você coloque em prática aquilo que você acredita. É a oposição de Paulo. A posição de Tiago não, basta a fé. Não precisa ficar mostrando para todo mundo. Né? Não precisa colocar em prática nada, basta acreditar, está tudo bem. É um problema, eu acho que precisa ter um equilíbrio aí das coisas, né? Não é só ostentar, mas também não fazer nada com a sua fé, que resolve, né? Tiago, irmão de Jesus, escreve, não é no Evangelho, é carta de Tiago, a fé, se não tiver boas obras, é morta em si mesma. Se alguém disser, você tem a fé e eu tenho as boas obras, mostre-me sua fé sem as boas obras e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas boas obras. Aí já tem um jeito de falar, na verdade não é que não precisa das obras, mas as obras vão ser testemunha dessa fé, ou seja, disso, dos seus valores, do seu conjunto de valores e crenças, né? Aí aqui eu trouxe, não o texto completo, só highlights, famosa história de João 8, 1, 11, todo mundo conhece essa história, a gente está se aproximando do fim. O texto começa falando que Jesus está no Monte das Oliveiras, ou seja, ele está em Jerusalém. E aí tem uma mulher acusada de adultério que está sendo levada por uma turba de pessoas para ser apedrejada, conforme a lei de Moisés. Ou seja, para onde estão levando ela? Estão levando ela para os Koanim, estão levando ela para os saduceus, porque eles é que vão aplicar conforme a lei de Moisés, a lei, né, fria, ela vai ser apedrejada. E aí,
Jesus, as pessoas encontram Jesus e falam: a Torá manda apedrejá-la. E você, o que você diz sobre isso? Ou seja, eles já sabiam que ele ia falar algo que não é exatamente o que está escrito na Torá, como era a prática de qualquer um dos fariseus. E aí Jesus fala: aquele que não tenha pecado, que lhe atire a primeira pedra. É a ideia lá também da envergadura moral. Se você acha que você está tão acima do bem e do mal para apedrejar alguém até a morte, então se prepara, porque se descobrirem uma peninha de você, você vai ser apedrejado também. Essa é a fala. Então, se você não tem pecado, você tem esse direito. Mas, e aí, então, ninguém condena a mulher, ninguém atira a pedra, a multidão se desfaz. E aí, então, Jesus pergunta: ninguém lhe condenou? Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. Aqui eu só queria fazer um paralelo, não com o ensinamento propriamente dito, mas com a estrutura. Essa frase tem exatamente a mesma estrutura da frase do Hillel, para o cara que queria se converter. Essa é toda a Torá, o resto é comentário. Vai e estude. Ela tem 3 blocos, né? E essa ordem no final. Vai e faz alguma coisa. Então, você vai e estuda. E no caso dela, vai e não peque mais. A estrutura da frase é mais ou menos a mesma. Eu trouxe essa história por quê? Porque o Rabi Eliezer Ben Azaria, que é do século I e II, ele foi eleito chefe do Sanedrim, essa idade, 16 ou 18 anos, é o que a tradição diz, e as pessoas não levaram a sério. Os rabinos ficaram muito incomodados com isso, que elegeram um cara de 16 anos ou 18 anos para ser chefe do Sanedrim, e aí o Talmud conta que houve um milagre e a barba dele ficou grisalha da noite para o dia, e então ele ganhou respeito, tipo, né, a barba grisalha era o símbolo ali de uma sabedoria. Eu acho que a barba ficou grisalha do estresse, né? Agora eu sou chefe do Sanedrim aí, ficou de cabelo branco, literalmente, pelo peso que isso fosse. Mas, enfim, esse não é o caso. O caso é que ele sempre interpretava a Torá de uma forma simples, dizendo que ela se expressa na linguagem do ser humano. Então, dizer que a Torá a vontade divina é complicado, porque toda a expressão dela é em linguagem humana, ela não é palavra de Deus diretamente, é uma palavra de Deus por um filtro que humaniza essas palavras, então eu também tenho que interpretar de uma forma humanizadora, digamos assim. E ele afirmava o seguinte: um Sanhedrin, um sinédrio, que condene uma só pessoa num período de 70 anos deve ser considerado sanguinário. Ou seja, na visão dele, realmente o Sanhedrin não devia se ocupar dessas... De condenar pessoas à morte e assim por diante. Devia se ocupar de julgar da melhor forma possível uma pessoa e que as penas fossem penas leves. Então, essa história me lembra também essa posição, essa posição de Jesus de dizer: vocês querem condenar ela à morte? Não condena ela à morte. Por quê? Porque vocês também têm tantos pecados quanto ela. Então, ele como fariseu, ele representa, de certa forma, o Sanhedrin. E o Sanhedrin, segundo o Rabi Eliezer, não devia condenar nunca ninguém. Essa é a posição básica do Rabi Eliezer. E ele também dizia o seguinte, olha aí, outra frase que tem paralelo lá com o que
apareceu antes do Rabi Hanina ben Dossa, aquele cuja sabedoria excede suas boas ações é como uma árvore de muitos ramos, mas poucas raízes. Quando o vento sopra, ela é arrancada e virada. Mas aquele cujas boas ações excedem sua sabedoria é como uma árvore de poucos ramos, mas com raízes fortes e múltiplas. Nem todos os ventos do mundo poderão movê-la do lugar. Então, aqui também a ideia de que não adianta só estudar e não colocar em prática, e esse estudo todo não refletir como boas ações no dia a dia. E aí existe em Lucas Jesus falando sobre aquele que ouve a palavra e coloca em prática, e aquele que ouve e não coloca em prática. Aquele que ouve e coloca em prática é semelhante ao homem que edificou uma casa com alicerces profundos numa rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Já aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Ele usa a casa e o terreno é a pedra, enquanto o Rabi Eliezer usa a árvore e as raízes fortes ou raízes fracas, né? Mas exatamente na mesma ideia. A sabedoria excede as boas ações, né? Então ele ouve, mas não pratica, ou pratica de maneira que demonstra que ele conhece, mesmo que a prática dele seja maior até do que a própria sabedoria. É esse cara que se mantém. Outros rabinos ainda do período, e com isso a gente vai terminando, que o nosso horário está dando, o Rabi Eliezer ben Yaakov dizia: não se ponha de pé o homem em um lugar alto para rezar, mas sim em um lugar baixo, ou seja, seja humilde, né? Não precisa se mostrar ali que nossa, eu sou... E aí Jesus teria dito em Mateus: quando rezares, não sejam como os hipócritas que se colocam de pé em lugares altos e no meio das ruas para serem vistos pelos outros. Exatamente a mesma, né? A mesma frase. Rabi Yonatan dizia: quem cumpre a Torá na pobreza, a cumprirá também na riqueza. E quem abandona a Torá na riqueza, também a abandonará na pobreza, diz o Pirkei Avot. E aí em Marcos você tem escrito: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa crítica ao rico que acha que está acima da... Está por cima da carne seca. É uma crítica que é muito recorrente no Novo Testamento e também na Mishnah, ao lado da justiça social. São as duas coisas que são recorrentes o tempo todo nos dois livros. Então, esses valores ali caminham sempre juntos. Rabi Yonatan ben Yosef disse: o Shabat foi dado a vocês, não vocês ao Shabat. Ou seja, o Shabat é um presente, não você é um escravo do Shabat. Em outro texto, que dá um Talmud, na Mechilta, a frase está na boca do Rabi Shimon ben Menassia, então a gente não sabe exatamente quem disse, mas, enfim. E em Marcos aparece: o sábado não foi feito para o homem, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É exatamente a mesma frase, né? Rabi Tarfon dizia: o dia é curto, o trabalho é imenso, os operários são indolentes, o salário é considerável e o patrão é insistente. Uma metáfora da vida, das coisas que você tem a fazer, o comportamento humano, o Olam Abá, o mundo vindouro, né, a recompensa, e o patrão é Deus, né, que é insistente que você cumpra o seu trabalho. O mesmo Rabi Tarfon dizia: não te cabe terminar a obra, mas você não é livre para abandoná-la.
ok, não basta falar, eu não vou fazer, que isso daí não vai funcionar, vai demorar muito tempo. Não, você faz a sua parte. Por quê? Porque quando você não tiver, alguém vai continuar fazendo e aquilo ainda vai ser terminado no futuro. Então você não é livre para abandonar a obra. Em Lucas aparece, grande é a plantação e poucos são os ceifadores. Peçam a Deus que enviem mais trabalhadores para a plantação. A ideia de que existe uma obra para ser feita, né? Espalhar a palavra divina, espalhar as práticas e a bondade, toda aquela que a gente já viu ali atrás, toda essa linha de pensamento, mas não tem muita gente, não tem muitos discípulos, não tem muitos apóstolos. Peçam então a Deus que envie mais trabalhadores para essa plantação, envie mais pessoas que possam ser capazes de transmitir essas ideias. Com isso a gente termina a exposição de hoje. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, pode fazer. Vou tentar ser o mais rápido possível, que o nosso tempo já foi. Não? Então, bom. Liga o microfone, Vera. Eu tenho uma pergunta, mas é da aula passada. Diga. As duas festas de peregrinação que você disse que Jesus ia para Jerusalém, quais eram essas festas? São 3. 3 de peregrinação? Isso, que é Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach, Shavuot e Sukkot. Que aparece no Novo Testamento como Páscoa, Pentecostes e tabernáculos ou cabanas, eu não sei. No Novo Testamento, propriamente dito, a festa de tabernáculos não aparece, a festa de Sukkot não aparece. No período de Jesus, nos evangelhos, não aparece Pentecostes. Pentecostes aparece no Novo Testamento, só no livro de Atos dos Apóstolos. Ele não é evangelho, é posterior à vida de Jesus. E sempre aparece Pesach no contexto ali de Jesus em Jerusalém, exceto em João, que aparece o contexto de Hanukkah, que Jesus está em Jerusalém na época de Hanukkah. Mas o que é curioso é que sempre colocam Jesus em Pesach, em Jerusalém, mas me parece mais que é uma tentativa de construção teológica também. De novo, o texto é escrito depois, né? E existe já uma tradição judaica no período de que o profeta Elias vai anunciar o Mashiach em Pesach. Até hoje, no Seder, a gente bota um copo de vinho separado para o profeta Elias, e vai que ele chega, né? Aí ele já senta ali rapidinho, toma um vinho e fala, o Messias está chegando. Então era importante ligar a figura desse Messias também à festa de Páscoa. Mas tem uma evidência só textual de uma vez que ele estava, com certeza era Sukkot, que não fala Páscoa, fala a festa. E no Talmud, Sukkot é referido como a festa. E a gente viu que o Novo Testamento usa os termos rabínicos. Ele fala festa dos ázimos, ou festa dos pães ázimos, que é Hag HaMatzot, e de repente ele fala, eram os dias da festa. E os judeus estavam com folhas de palmeira e gritavam Hosana, Hosana nas alturas. Isso é Sukkot, eles estão com lulav na mão, folhas de palmeira e gritando Oxaná, Oxaná, que é o rito de Sukkot. Mas o texto não fala que é Sukkot, mas ali dá para perceber que não é Pesach. Mas o texto diz que era 6 dias antes de Pesach. Isso não faz o menor sentido, né? Mas se for 6 meses antes de Pesach, cabe direitinho, porque Sukkot é exatamente 6 meses antes de Pesach. Então, me parece que aqui teve uma tentativa do autor do texto de aproximar o máximo possível isso de Pesach, mas claramente era outra festa. Tá, obrigada. Nada. Bom, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente tem o nosso 4º encontro e último encontro. Vou trazer ainda outros paralelos aí e tentar costurar
no final, onde Jesus, então, se encontra dentro desse balaio aí que é o judaísmo, e até que ponto ele está dentro ou está fora, e até que ponto esse Jesus é o mesmo Jesus que é Messias e Cristo e que é o próprio Deus dentro do cristianismo. Talvez sejam dois Jesuses diferentes, né? Que a gente enxerga desde óticas diferentes. A mesma pessoa que parece duas coisas diferentes para dois grupos. Vejo vocês na semana que vem, foi um prazer e boa noite. Boa noite, Théo. Não esquece da nota. Gente, boa noite. Obrigada, pessoal. Dona Cecília, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu fico encabulado de falar com ele, que lá são 2 da manhã, mas pede a ele, onde é que a gente pode achar os reis judaicos e os profetas judaicos? Como é que é? Pergunta a ele onde é que a gente pode achar a lista e a história dos reis judaicos e dos profetas judaicos. Tá bom. Não, nos livros de história. Nos livros de história. Quer um livro específico para isso? Para profetas, para reis? Se você tiver um livro que aconselha, onde eu possa conhecer esses reis e profetas, eu adoraria. O Theo está falando do Hans Borger, História do Povo Judeu. Hans Borger. Eu peço para a Augusta passar. Maravilha. Um beijão, obrigado, tchau.